Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, por favor. Nós estamos numa série de sermões, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, numa série de 18 sermões, 19 sermões. Hoje é o 11º. Hoje nós entramos no capítulo 6, né? Nós já estamos há um bom tempo falando sobre o Sermão da Montanha, né? Um sermão tão importante, ensinamentos tão importantes da parte de Jesus, tem acrescido muito a nossa vida, que tem nos ensinado muito, que tem nos polido muito. E eu particularmente tenho aberto muito a minha mente por coisas que antes eu não percebia, mas que agora, olhando mais a fundo, estudando um pouco mais sobre isso, muita coisa que eu fazia, eu preciso parar de fazer, e muita coisa que eu não fazia, eu preciso começar a fazer, né? E essa é a palavra de exortação de Jesus Cristo para a nossa vida. Então abra aí, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Todos acharam? Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. Hoje nós vamos falar sobre a ajuda. Ajuda. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça. Guarde essa palavra. Obras de justiça. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que te vê o que é feito em segredo o recompensará. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento da tua palavra. Nos dê graça, sabedoria, discernimento, poder, glória para poder pregar, Senhor. Que eu não atrapalhe o Senhor essa noite, que o Senhor fale tudo que o Senhor precisa falar à tua igreja, e que seja mais uma noite especial para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós chegamos na área prática do Sermão do Monte. Nós vemos ali no capítulo 5, né? Eu não vou ficar aqui todo culto falando, né? Porque senão nós vamos estar lá no 17, no 18, e eu vou estar recapitulando tudo aí. Nós vamos passar 15 minutos só fazendo recapitulação. Então nós chegamos na parte prática. Depois você lê na sua casa o que é a parte teórica, que é o capítulo 5, que é o ensinamento. Lá começa com a introdução, bem-aventurança e cumprimento da lei. Então Jesus está falando de lei, Jesus está falando sobre a teoria. Então agora chegou a hora de pôr em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que Jesus nos ensinou no capítulo 5, até porque a prática demonstra se a teoria foi absorvida. É a prática, é a nossa prática de vida que demonstra se nós cremos ou não cremos na palavra, se nós praticamos e não praticamos a palavra, se nós temos fé ou não temos fé na palavra, porque a prática nada mais é do que a manifestação do que está escrito. Por isso que Jesus disse: vocês ouviram o que está escrito, eu porém vos digo. Jesus não estava falando outra coisa, Jesus estava acrescentando. Lembre-se que a graça não anula a lei, a graça fortalece a lei. Jesus não veio descumprir a lei, Jesus veio cumprir a lei. Nós falamos isso, né? Depois, se você quiser acompanhar alguns sermões, estão lá no YouTube, na página do CIPEM. Logo, não adianta nós sabermos e não fazermos. Lá em Tiago 4,17, o que está escrito lá?
aquele que sabe o que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não adianta a gente saber e não fazer. Não adianta. É chover no molhado. E Jesus, irmãos, ele combate isso com muita veemência. Jesus combate isso com muita firmeza. Mas por quê? Por que Jesus está fazendo esse sermão? Irmão, pense, é 3 capítulos da Bíblia para nós. E nós já estamos aqui há um tempão falando sobre isso. Você imagina tudo que Jesus falou lá. Por que Jesus está batendo tanto nessa tecla? Jesus, além de tudo, estava revolucionando a época em que estava vivendo. Jesus não veio contrariar, Jesus veio limpar. Lembre-se da forma em que Jesus ressuscitou. Maria viu Jesus como um jardineiro. O que o jardineiro faz? Ele limpa. O jardineiro tira as folhas, tira a galhada, tira as pedras, tira a sujeira. Para quê? Para que haja fruto, para que possa frutificar o que foi plantado pelo Pai. Eu e você estamos enxertados na videira verdadeira. Jesus disse isso, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós estamos enxertados. Então nós precisamos ser polidos, nós precisamos ser limpos. Por que Jesus estava combatendo? Por que Jesus dava no meio dos fariseus, dos escribas, do mestre da lei? Porque eles sabiam e não faziam. E isso é um problema. É por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo que você não sabíamos o que estava fazendo mediante a palavra. Mas agora que você sabemos, nós estamos lascados. Essa é a palavra. Então agora que você sabe o que tem que fazer, você veio aqui, está escutando a palavra de Jesus, perdeu. E quem perde com Jesus? Eita, você está ligado, né? Glória a Deus pela sua vida. Então Jesus não estava fazendo isso por perseguição, irmãos. Jesus estava fazendo isso por negligência da parte deles. Porque quem guiava o povo perante Deus? Eram eles. Eles ficavam nas sinagogas. Por isso que nós lemos: não façam isso como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Por quê? Porque eles eram responsáveis. Eles eram responsáveis por guiar o povo perante Deus, mostrar o caminho, mostrar a conduta. Por isso que Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus diz assim: ei, prestem atenção, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Jesus estava condenando a prática, não a palavra, porque eles eram doutores na lei, eles sabiam o que estava sendo escrito. E é por isso que Jesus veio combater. Por isso que Jesus mostra que não adianta saber. Eu e você precisamos ser uma igreja. Está ali, ó, escrito em todos os tópicos ali. Ficou escuro, né? Esse lado ali, né? Ah, virou um pouquinho para lá. Ali estão os tópicos da declaração da nossa visão. Que visão? A visão que Deus deu ao nosso bispo: ser uma igreja, ser uma igreja, ser uma igreja, ser uma igreja. Porque nós cremos nisso. Nós queremos que as pessoas mudam pela prática. A teoria serve para nós e a prática serve para os outros. E nesse texto nós vamos perceber que Jesus não anula a prática, mas ensina ela da maneira certa. Muitos praticam a piedade, que é algo externo, é uma prática. Piedade, bondade para com o próximo é o externo, porém com a intenção errada. Não são todos que fazem por quem Deus é. Filantropo, ele faz porque ele tem dinheiro. Muitos filantropos fazem por um benefício, muitos fazem por status, muitos fazem. Então o errado não é fazer, o errado é a intenção. Pastor, mas por que é intenção? Tem tanto a ver com isso. Mais para frente a gente já vai ver. Praticar o bem faz bem. Você já notou isso? Quando você faz o bem a alguém, como você se sente? Você não se sente útil, você não fica alegre, você não vê aquela pessoa saindo do momento de necessidade e quem sabe ali ganhar uma comida, vestir uma roupa, sei lá, adquirir uma bênção, você ofertar na vida de alguém, você vê o semblante da pessoa, muda na hora. Então é isso que a gente tenta fazer, devolver a dignidade para essas pessoas, fazer elas relembrar de onde que elas saíram e que a realidade atual do necessitado não é o seu lugar de permanência. Essa foi a maior luta
de Deus com o povo no Egito. Eles se acostumaram com o deserto, irmão. E esse povo está acostumado com esse deserto. O nosso maior trabalho é o quê? Tirar eles de lá e dizer assim, ó, vocês são assim. Mas muitos não querem, muitos querem voltar para lá. E lá o que acontece? Morrem. Porque é o que acontece com quem permanece no deserto. Quem ama o deserto morre. Porque deserto não é um lugar de vida, deserto é um lugar de passagem, é apenas um momento. Deu ruim em algum momento da minha vida, eu fiz alguma coisa de errado, tomei alguma atitude que me causou dano, eu vou levantar a bola, eu vou olhar para frente, eu vou sair desse deserto, eu vou só passar. Irmão, se você pegar geograficamente falando em quilômetros, da onde o povo saiu e para onde o povo tinha que ir, do Egito até a terra prometida, se não me falha a memória, a última vez que eu vi são 400 e poucos quilômetros. Eles fariam isso rápido, irmãos. E eles levaram 40 anos. E a Bíblia diz ainda que a geração que saiu não foi a geração que entrou por causa de quê? Por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, por causa da murmuração. Por quê? Porque estavam com saudade do Egito. Então o nosso maior combate, muitas vezes, não é nem fazer eles enxergar a bênção, é fazer eles largar a miséria. Por quê? Porque estão há muito tempo na rua, estão há muito tempo vivendo essa vida sem regra. Por que não ficam em centro de recuperação? Porque tem horário de levantar, tem horário de comer, tem horário de fazer atividade. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Lá tem um monitor o tempo todo. Ei, não é assim. Ei, tem atividade, tem que participar. Tem psicólogo para conversar, tem médico, tem coordenador. E por que não ficam? Porque tem uma vida desregrada. E qual que é o grande ensinamento de Jesus? Deus lhe deu um nome acima de todo nome, por quê? Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos que seguir regras. A sociedade é feita debaixo de regras. Nós não podemos viver da maneira que a gente quer viver. Porque muitas vezes os meus princípios vão ser diferentes dos princípios de vocês. E o que faz a gente viver em comum acordo são as leis. O que são as leis? Senão ensinamentos. Dizer, você não pode fazer isso. Mas você não pode fazer isso por causa de você. Não, você não pode fazer isso porque você vive em sociedade. Tem mais pessoas que vivem com você. Então você não tem o direito de furtar ninguém. Você não tem o direito de prejudicar ninguém. Você não tem o direito de matar ninguém. Essas são as leis, e Paulo vai dizer que a lei é santa. Porém, a lei veio enfatizar o que? A transgressão. A lei não tem o poder de dar a vida. Porém, Paulo diz aos romanos o que? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que Jesus está nos ensinando? Que a graça é a potencialização da lei. Que nós não precisamos sofrer a consequência pelo pecado na lei. Nós podemos carregar a graça e viver na graça para não pecar. E nós vemos isso no capítulo 5. Agora Jesus está nos mostrando uma conduta, que é o que? É a prática de quem já entendeu a teoria. Então nós já sabemos o que nós temos que fazer. Então agora Jesus está querendo dizer assim, ó, ei, vocês ouviram muito o que eles estão falando, porém vocês estão agindo como eles estão agindo, vocês só sabem. Mas agora a gente precisa revolucionar isso aqui. Por quê? Porque estava ficando de fora prostituta, leproso, estava ficando de fora os menos favorecidos, estava ficando de fora os escravos. Tá, Deus não veio para eles. Eles são pecadores, mas então Deus vai matar todo mundo. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para os sãos. E isso, esses caras esqueceram de falar. Por quê? Porque eles estavam sentados na cadeira de Moisés, fazendo o quê? Apontando o dedo. Mas eles estavam apontando o dedo. E Jesus veio fazer o quê? Estender a mão. Então Jesus estava recuperando o que ele havia perdido. Ele não veio condenar o mundo ainda. Ele ainda é redentor. Ele ainda é perdoador. Ele vai vir como juiz? Vai, claro que vai. Ele vai vir medir? Vai vir medir. Vai vir condenar? Vai. Mas ainda não chegou a hora. E quem faz isso é Ele também. Não é eu e você.
Nós não podemos condenar ninguém que nós não temos poder de salvar, irmãos. É por isso que a condenação feita por mim e por você é tão grave. Nós não podemos condenar quem nós não podemos salvar. Se eu tivesse poder de salvar o Alan, eu poderia dizer assim, ó, se tu não crê em mim, tu vai para o inferno. Mas eu não tenho poder de salvar ele, então eu não posso condenar ele. Então a gente não pode condenar quem a gente não pode salvar. E qual que é o nosso papel? Trazer as pessoas, pregar o evangelho. Vão e preguem o evangelho. A quem? A toda criatura. Mas aí chegava um leproso, não, tu não pode entrar, tu tem que ficar lá fora. Tu não pode nem entrar na cidade. Como é que esse cara ia ouvir falar do Senhor? Como é que ele ia entrar numa sinagoga? A prostituta não é impura. Não, quem tocou no morto não pode. Eles estavam selecionando quem poderia ser salvo. E Deus fez o que através de Jesus? Excluiu a acepção de pessoas. Foi o que aconteceu com Pedro na casa de Cornélio. Quando Pedro chegou lá, todo pomposo, todo judeuzão, dizendo, nossa, esse povo aqui, pô, eles nem são judeus, Deus mandou para cá. Meu Deus, que lugar ruim que o Senhor mandou pregar aqui, né? E chegou lá, o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo. Então Pedro teve um insight, pô, Deus não faz acepção de pessoas. E é uma verdade. Deus não faz. Irmãos, e se Deus não faz, por que a gente vai fazer? Quem é que é melhor que Deus? Levanta a mão aí. Então não é uma escolha, é uma obediência. É simples. E eu e você vamos ver, se o relógio me permitir, como isso nos beneficia e nos posiciona perante Deus de uma forma que a gente vai ter prazer em permanecer na presença dele. Vai forjar o nosso caráter, vai lapidar a nossa personalidade. Muitas vezes a gente fala o quê? Não, esse irmão aí nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim para sempre, Gabriela. Não. Nós não podemos anular a graça e o poder de Jesus Cristo na vida de ninguém. Porque se você quiser um testemunho de graça e de transformação na vida de alguém, converse com a minha mulher e com a minha sogra. E olha que tem muita coisa ainda para mudar. Tem muita coisa para melhorar. Então, a salvação é uma decisão. Querer ser santo é uma decisão. Mas a santidade, ela é progressiva. Eu e você vamos buscando todos os dias. A gente falhou aqui, o que a gente vai fazer? Vai orar, vai se arrepender e vamos continuar. Mas continuar como? Pecando sempre no mesmo erro? Não, tentando evoluir. Eu espero que nós estejamos evoluindo. Eu espero que a gente esteja pelo menos tentando evoluir. Porque senão, irmãos, Jesus foi em vão para aquela cruz. E é exatamente isso que Jesus veio combater. Praticar o bem faz bem, porém, o importante não é a prática, mas sim a intenção. Porque o que define a recompensa não é a prática, mas a intenção. Pastor, você está dizendo que a gente vai fazer por causa da recompensa? Não, claro que não. Eu estou dizendo para ti que tem uma recompensa, e não sou eu que estou falando, é o texto. Nós vamos ser recompensados, por quê? Eu vi um vídeo extraordinário do pastor esse final de semana dizendo que não existe voluntariedade na igreja, e é uma verdade. Não existe voluntário na igreja, porque eu e você vamos ser recompensados por tudo que nós vamos fazer, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém ou não amém? Quando você subir aos céus, você vai subir, amém, irmão? Glória a Deus? Glória a Deus, que bom. Eu também vou. Quando a gente subir, a gente vai receber uma coroa, e nessa coroa vai estar cheia de pedrinha, conforme a obra que a gente fez. E também tem um contraponto. Nós também vamos ser julgados pelo que nós deixamos de fazer. É por isso que lá no livro de Esther está dizendo: se você não for, socorro e livramento vai vir de outra parte. Se eu não estivesse aqui, alguém estaria aqui pregando para você. Mas por que eu não vou participar se eu posso?
Se eu via Deus igual Isaías na porta do templo, viu a glória do Senhor, viu o Senhor sentado no alto sublime trono, viu que tinha um problema, viu que tinha uma deficiência, Deus curou ele, Deus transformou ele, ele sentiu, e aí Deus perguntou: quem é que eu vou enviar? Ei, eu te curei, olha aí, ó, te transformei. Quem é que eu vou enviar? É igual um pai brincando com uma criança de 2 anos. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Ah, eu estou aqui, pai. Por que você não vai participar disso? Então o que te impede? É igual ao batismo, o que te impede? Nada, se você crê, nada te impede. Isso quer dizer que nós precisamos fazer para receber, isso não quer dizer que precisamos fazer para receber, porém, se fizermos da maneira certa, receberemos. A versão Almeida, revista corrigida, que é a versão de Bíblia que eu mais gosto, diz assim, em Romanos 2,6: o qual recompensará a cada um conforme as suas obras. Não é eu que estou dizendo que você vai receber, é Paulo falando aos romanos, e Paulo diz que o que ele recebeu do próprio Cristo. Eu não vou brigar com ele, e não vou nem questionar ele, eu prefiro viver a palavra que ele falou. Então eu e você vamos ser recompensados por Deus pelas obras que nós fizemos. Logo, nós definimos que não é uma questão de barganha, mas sim de consequência. Então, eu e você não precisamos fazer a obra de Deus, não precisamos ajudar necessitado, não precisamos falar de Jesus por barganha, não, porque a recompensa é uma consequência da obediência. Você está entendendo o que nós estamos falando essa noite? Então não é, não, eu vou fazer porque eu vou receber. Não, pessoal, você já recebeu. Jesus já veio, Jesus já te salvou, Jesus já te posicionou. Na verdade, a gente faz porque a gente já recebeu, porque se a gente não tivesse recebido, a gente não estaria fazendo. A gente estaria em casa, vendo o Fantástico. Glória a Maria. Não, Glória a Maria já morreu, né? Glória a Deus. Eu não sei nem se eu dou glória por causa da glória. Mas Glória a Maria já morreu. A gente ia estar vendo Fantástico, Netflix, qualquer coisa, e não estaria aqui se preparando. Se preparando para quê, pastor? Para mais uma semana. Não, pensa nas lutas que tu vai ter essa semana. Meu Deus, eu já pensei já hoje. Eu já estou cansado. Mas depois da luta vem o quê? Depois da luta vem a vitória, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz aí para mim. Quem é maior? Quem está conosco ou quem está no mundo? Às vezes dá uma chamuscadinha, às vezes dá uma feridinha, mas a leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que vai ser revelada. Ou como você fica quando vem aquele milagre assim, porreta na sua mão, aquele negócio que tu diz assim, não, é Deus na minha vida isso daqui. Como é que tu fica? Tu fica eufórico, tu fica feliz e tu esquece da luta. O problema é que a gente está pensando muito na luta. Não, irmão. Paulo disse o quê? Uma coisa eu faço, esquecendo que ficou para trás, e eu avanço, porque lá no meu alvo eu vou ter mais vitória, eu vou para frente. As vitórias estão para frente. Os troféus que estão pendurados na parede já foi. É o que a gente falou aqui antes. Os milagres que passaram. Eu já estou com expectativa no que vai vir para frente. Nos milagres que a gente vai viver, nas maravilhas que a gente vai viver, no tanto de gente que vai aceitar Jesus que a gente vai ver, transformação que a gente vai ver. É isso que tem que estar borbulhando dentro do nosso coração, a manifestação da glória de Deus. É por isso, irmãos, que Jesus começa o capítulo 6 dando um alerta para mim e para você. Dando um alerta. O que Jesus fala na primeira frase do versículo 1 do capítulo 6? Tenham cuidado. Jesus começa nos ensinando com um alerta. Por quê? Porque nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser prudentes. Mateus 26, 41. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Você sabe por que tem muita gente que cai? Porque não vigia. É muito espiritual. É muito espiritual. E aí esquece que vive aqui. Esquece da carne. Esse é o problema do excesso. Nossa, pastor, isso é heresia. Quer dizer que ser espiritual demais está errado?
Eu não sei. A minha Bíblia diz que o fruto, uma parte do fruto do Espírito é domínio próprio. Então nós precisamos ter domínio próprio. Porque se eu for espiritual demais, eu vou virar um pneuzão. Eu vou ficar bem loucão. E vou estar totalmente despreparado quando o inimigo vier. Jesus, quando foi batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito. E ele foi tentado no Espírito? Não. A primeira tentação foi aonde? Na carne. Está com fome? Pede aí. Tu não é filho de Deus? Deus não abriu o céu, não falou que tu era filho? Que ele tinha prazer, coisa arada, falou um monte de coisa para ti? Pede para ele transformar a pedra em pão. A tentação vai vir aonde? Na carne. Mas se eu for espiritual, eu não vou vigiar. E é aí onde a maioria das pessoas tropeça. E o tropeço é onde? É na carne. O que bate é o quê? É o dedão. E aí vai do 100 ao 0, totalmente despreparado, um carro desgovernado. Então nós precisamos vigiar. Essa é o primeiro ensinamento de Jesus sobre esse texto. Praticamos hoje pelo Espírito. A gente está aqui dentro de uma igreja. Mas e lá na sexta-feira, quando tu não vem no culto da quarta? Não acontece aqui, só em outra cidade. Todo mundo vem no culto da quarta. Amém ou não amém? Amém? Você que deu amém, se lascou, quarta-feira tem que estar aqui. Estou brincando. Hoje a gente está aqui, é espiritual. O pastor Nelson está aqui tocando violão, glória a Deus, aleluia. Mas e lá sexta-feira, se ele já estiver lá no Melvin Jones, lá em Itajaí, cheio de adolescente, charupiando, sendo insubordinado, sendo desobediente, tu acha que ele vai estar lá com o mesmo espírito que ele está aqui hoje? É lógico que não. É lógico que não. Você acha que amanhã nós somos tudo crente ainda, até meio-dia só. De tarde a bênção já foi embora. E terça-feira? E aí, se eu e você não viemos para cá na quarta, na quinta, nós estamos praticamente desviados. Sexta-feira é só a graça de Jesus. Por que tu acha do sextou? O dia da maldade. Por que tu acha que é sexta-feira? Tu acha que é coisa, é propaganda? Não, irmão. É ação do maligno. Sextou, totalmente desenfreado. Vamos se lambuzar, vamos lá. Então, hoje, nós praticamos hoje pelo Espírito. Mas isso não quer dizer que um dia nós não praticaremos pela carne. Se nós fizermos o bem com a intenção errada, nós não receberemos a recompensa que Deus disse que nós receberíamos. É o texto que está dizendo. O segundo ponto. Qual que é o segundo ensinamento de Jesus? Ser discreto. Por quê? O discreto recebe em secreto e é revelado publicamente. Pegou aí? O secreto. Por quê? Porque Deus é mistério. E isso guarda o nosso coração. Foi o que Jesus falou. Jesus disse no versículo 2: cuidado quando você fizer, não troque trombetas. Porque quem faz isso? São os hipócritas. São os caras na rua que querem o quê? Querem ser honrado por homem. Quem aqui quer ser honrado por homem? Eu não quero, eu quero ser honrado por Deus. Eu quero que Deus continue fazendo as coisas na minha vida. E como? Qual que é a receita para isso? Ser discreto. Você não precisa parecer. Deus que vai te promover. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um velador. Não, coloca ela no alto. Então a nossa aparição vai ser inevitável. Mas não é nós, é o que está em nós. É como a lua não é bonita, mas a lua tem luz própria. Vamos falar, né, geograficamente falando, que eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, isso não vem ao caso. Ele diz que é a luz do sol que bate na lua ilumina a lua. E a lua tem luz por causa do sol, enfim. E vocês somos assim. Nós não temos luz própria. É o Senhor que nos ilumina. É através dele que nós fizemos as boas obras. Então nós precisamos ser discretos. Por quê? Para nós não virar soberbão. Ei, Deus me usa.
Tu não sabe qual é a minha assinatura quando eu chego na igreja? Apóstolo de Cristo. Paulo começou assim. Tem algumas cartas que você vai ver o início das cartas de Paulo, algumas lá no começo ele diz assim, Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, mediante, tarará, tarará, o Espírito Santo. Aí lá no final da sua vida ele já escreve assim, Paulo, servo de Jesus. Ele já entende já. Ele já sabe que não é ele. E aí você precisa estar nessa mesma direção. E não é nossa. Irmão, é 9h28. Quem me dá 5 minutos aqui? 5, mais alguém? 10, 20, fechou. Glória a Deus, é isso que eu preciso. Irmãos, isso é igual salvação. Como é que é salvação? Primeiro, nós cremos. Aonde? No nosso coração. Depois, nós confessamos. E o que nós fizemos publicamente? A gente se batiza. É a mesma coisa. É uma sequência. Mas a gente faz pela gente? Não, porque se a gente se batiza por causa da gente, não vai acontecer nada na nossa vida. O que a Bíblia fala? Hei de fazer discípulos, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é tudo pelo Senhor. Se a salvação é pelo Senhor, a obra também é. Por quê? Porque muita gente não faz pelo serviço, muita gente faz para ser visto. E é esse o grande problema do que Jesus está falando no versículo 2. Não precisamos nos preocupar com a propaganda da obra. Nós não precisamos. Quem aqui tem comércio, quem já foi empreendedor, qual que é a melhor propaganda, irmão? Fala para mim. É o cliente. E quem é a nossa maior propaganda? É os caras que vêm aqui. Ou por que você acha que tinha aqui, às vezes, irmão, já chegou o culto aqui que tinha 12 pessoas na igreja, 8 era morador de rua, o resto era banda. Se os caras estão vindo é porque tem alguém falando. Eu não falo. Não sei se você fala. Se você não fala, irmão, Deus faz as pedras clamarem. O importante não é você falar, o importante é você fazer. Jesus deixa claro no versículo 3 que nós precisamos tomar cuidado, e não só com os de fora. Olhe, guarde isso, irmão. Guarde isso no seu coração, seu ensinamento poderoso. Jesus deixa claro no versículo 3 que precisamos tomar cuidado não só com os de fora, mas com o do corpo também, do lado de dentro. Porque o que Jesus fala? Mas quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz. O que Jesus está falando? Corpo, irmão. É do teu corpo que Jesus está falando. Ele está falando do corpo dele, Jesus está falando para a igreja. Por quê? Porque muitas vezes os que tentam levantar a bola para nós e querer ver a gente lá em cima é os que estão do lado. E isso é um cuidado que a gente tem que tomar também. Porque não são só os de fora que podem nos bajular, os de dentro também. Então guarda isso no seu coração. Cuide com os de dentro também. Para quê? Para que se cumpra o que nos aguarda no versículo 4. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai que te vê, o que é feito em segredo o recompensará. E eu creio, irmãos. Eu creio aqui, indo para o final já. Eu creio nesse grande ensinamento de Jesus dessa noite. Para que jamais façamos a obra mediante a nossa justiça. Você lembra o que eu falei para você? No versículo 1, prestar muita atenção no que Jesus estava falando. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça. É as nossas, o problema é a nossa obra de justiça. Quem merece? Para quem a gente vai dar? Quem a gente vai acolher? Quem a gente vai semear? Em quem a gente vai investir? Irmãos, a Bíblia diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Trapo de imundícia é aqueles panos que o leproso enrolava nas feridas. Então, a nossa justiça é isso, é nada, menos nada, vezes nada, mais nada. É isso que é a nossa justiça. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Porque esse é um problema. A obra gloria o homem. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E aqui está a chave.
as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então a obra não é minha, não é tua. A obra é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E você, o que eu e você fizemos aqui, tudo que nós já fizemos aqui, tudo que nós ainda fomos fazer, irmãos, é para quem anda no Espírito, porque já está tudo preparado. Já está tudo preparado. É por isso que Jesus começa o capítulo 6 dizendo: cuidado, cuidado com a justiça de vocês, cuidado para não atropelar a minha obra pela justiça de vocês. E existe algo muito profundo nisso, que foi onde Deus me pegou. Olhar a necessidade do próximo não nos torna melhor, mas sim o quanto nós precisamos melhorar. Você sabe o que é eu e você olharmos um necessitado? Eu não estou dizendo só em matéria financeira, não, qualquer um. É Deus mostrando para nós, dizendo assim, ó, sem eu, você é assim. Esse texto não fala da ajuda só para o próximo. Esse texto fala da ajuda de Deus para conosco. Porque senão Jesus não teria começado dizendo: tenham cuidado. Para que ter cuidado de fazer o bem? Quando eu e você olhamos um necessitado, irmãos, nós estamos à frente do espelho. E Deus falando dentro do nosso coração: se você não vigiar, está aí o resultado. Se tu não orar, está aí o resultado. Eu não sei se você já teve vício, eu tive muitos. Eu não sei se você foi promíscuo, eu já fui. Eu já fui muito sujo. E é um lugar que eu não quero voltar. Jamais. Eu já orei e falei para Deus me matar se eu for pecar de novo. Se algum dia eu envergonhar o nome dele. Eu já dei legalidade para ele. Eu disse: eu me mato. Eu não quero mais voltar para esse lugar, porque eu sei de onde eu saí. E é o que eu falo para todo ele que vem aqui atrás. Eu disse que eu não estou aqui por tua causa. Você é a consequência. Eu estou aqui por causa dele. Eu estou aqui por causa de mim. Nossa, pastor, soberba? Não, irmão. Entendimento. Porque eu não vou ser julgado ou não vou ser recompensado pelas pessoas que entram aqui. É pela minha atitude por quem entra aqui. Não fazemos pela recompensa, fazemos pela gratidão da salvação. Você não faz porque você é bom. Eu não faço porque eu sou bom. É pela gratidão, é aquilo que nos move. Pô, Jesus já fez tanto por mim, eu preciso fazer por alguém também. E isso precisa nos constranger. Sabe quando aquele cara xarope bate na sua casa todo dia pedindo um prato de comida? Já pensou que aquilo pode ser um anjo? Hã? Pastor, você está doidão? Não, a Bíblia diz que nós já acolhemos anjos sem saber. Abraão acolheu o próprio Senhor e serviu um baita banquete. Já pensou se Abraão sai da tenda assim: ei, também 3 caras, meu Deus, é 3, eu vou ter que matar bicho, eu vou ter que... O Senhor ia passar pela casa dele. Quem perderia assim? O Senhor perderia uma refeição? Não. Abraão perderia a oportunidade. Então não perca a oportunidade. A oportunidade gera recompensa. A nossa maior recompensa é Cristo. E por isso que eu entendo, irmãos, o que Paulo quis dizer aos filipenses. Mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo. Paulo disse: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Para poder ganhar, não que eu já tenha ganhado, mas é para ganhar, porque eu e você ganhamos Cristo todos os dias da nossa vida, porque nós precisamos de Cristo todos os dias da nossa vida. E em 1 Timóteo 1,15 ele diz: esta
a afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu me considero o pior. Eu sou o pior. Porque se eu e você nos comportarmos dessa forma, irmãos, nós nunca vamos faltar um culto de ceia. Nós nunca vamos perder a oportunidade de fazer o bem. Quando nós tivermos essa mentalidade que Jesus veio para mim e para você, porque nós estávamos sujos, imundos no pecado, e hoje nós só estamos nos limpando por causa de Jesus. Se considerar um pecador, vai nos limpar dia após dia, porque só alcança a misericórdia quem se arrepende. Se eu e você não tivermos esse reconhecimento de que nós precisamos de Jesus, meus irmãos, o que Jesus vai fazer na nossa vida? Se nós não dissermos assim: entra na minha casa, Senhor, tem uns negócios aqui que a gente precisa consertar. Tem as prateleiras caindo, tem umas cortinas que já estão meia bamba, estão meia sujinhas, a gente precisa lavar. Os vidros estão sujos, que é para ninguém olhar para o lado de dentro. Precisamos dar uma limpada nos vidros. É uns detalhezinhos, Senhor, mas é uns negócios que estão me incomodando. O Senhor me ajuda? Ele vai olhar para ti e vai dizer assim: venha a mim, vocês. Você está cansado? Você está sujinho? Vem cá. Aprenda de mim. Eu tenho um monte de coisa para te ensinar que vai facilitar a tua vida, que vai te trazer prazer, alegria novamente. A necessidade pela limpeza nos aproxima de Jesus. O que nos aproxima de Jesus, irmãos, não é o quanto nós somos santos, é o quanto nós ainda somos pecadores. É por isso, examine o homem-se a si mesmo e coma. Não é o santo que coma, não. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Não deixe de tomar a ceia por causa do seu pecado. É a ceia que te posiciona perante Jesus, para eu e você vencermos o pecado. Amém? Se coloque de pé, por favor.